Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Entra na presença do Senhor neste momento. Me esvazio Esvazia de si mesmo. mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Entrar na presença do Senhor, deixar o Senhor reinar na nossa vida. Nós deixamos ela Pertencemos a Ti, Senhor. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Se você estiver, adore o Senhor. Na sua casa, no seu lar, na sua família. Enche as nossas vidas, o nosso lar, a nossa casa. Entrando na tua presença, Senhor. Meu Deus, cada casa, com a graça, com o som do teu Espírito, ó Pai. Cada lar, ó Deus, recebendo agora tudo que vem do alto, meu Deus. Cada família. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos
Graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos pela misericórdia, pelo amor e pela graça do nosso Deus, sabendo que o Senhor está no controle de toda a situação, que com Ele tudo nós podemos, pois Ele nos fortalece. Eu queria, neste momento, declarar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o nosso Senhor. Que o Senhor venha trazer da graça dEle, do amor dEle, da paz dEle, sobre cada coração, em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que estamos nos nossos lares, neste momento, estamos em nossas casas, e o Senhor está conosco. Então, não há pânico, não há nada que o mundo tem propagado aí. Mas há uma paz que excede a todo entendimento. É isso que tem que guardar o nosso coração e guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Sermos controlados pelo Espírito do Senhor e não o Espírito do mundo. Sermos realmente guardados, porque nós estamos sendo guardados. O Senhor tem mostrado na palavra isso, e também o Senhor tem dado muitas visões aos profetas. Deus tem feito maravilhas no meio do povo dele. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho recebido algumas revelações do Senhor através de profetas que o Senhor tem levantado no Ministério Pedra Viva, e nós, juntos com eles, nós estamos verdadeiramente colocando diante do Senhor, e Deus tem nos mostrado. E eu gostaria, nesse momento, de nós orarmos. Nós vamos orar neste momento, melhor dizendo, e assim vamos estar pedindo a presença do Senhor, aquilo que Deus quer falar, quer tratar conosco durante esse domingo, o que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Então, neste momento, feche os teus olhos agora, não perca atenção em nada, mas se coloque na presença do Senhor. Você que está na sua casa, em nome de Jesus, feche os teus olhos, abaixe sua cabeça agora e vamos estar orando na presença do nosso Deus. Poderoso e eterno Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, sabendo que o Senhor, ó Deus, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que nada, Senhor, escapa do teu olhar, escapa das tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer, ó Deus, da tua palavra em cada coração, para sairmos, Senhor, do estado de ouvintes e sermos, Senhor, praticantes da tua palavra. Aqueles que praticam, aqueles que amam te servir, aqueles que amam, Senhor, estar na tua presença e fazer aquilo que o Senhor ordena, Pai. Assim, meu Deus, já te agradecemos, que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada família, ó Deus, que está neste momento, ó Pai, assistindo a esse vídeo, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. E como eu disse anteriormente, irmãos, nós vamos ver algo que o Senhor quer e está trabalhando conosco. O Senhor deu uma visão no dia 25/2, e o Senhor disse assim, Deus disse: arvorai bandeira, proclamai sentença de vida a todas as nações. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 14, o Senhor quer que haja vida, que tenha luz dele em todas as nações. Todos recebam da salvação, recebam da graça, recebam do amor, e isso Deus tem falado. E o Senhor tem colocado da seguinte forma: tira fora todo medo. Não se esconda diante das situações que está sendo
neste mundo que nós estamos passando. Não se esconda e não tenha medo do que está acontecendo. O que tem sido falado também é que muitos estão suspensos. Eu fiquei pensando, que palavra é essa, suspenso? O que está acontecendo? Sentindo que não tem apoio, que está sozinho, que está abandonado, que está deixado para trás. Eu quero dizer para você que isso não está acontecendo. O Senhor Deus é o nosso seguro, a nossa fortaleza em tempo de angústia. O Senhor Deus está nos guardando e nos livrando do mal. Todo laço de passar em ele que muitas vezes Satanás tem levantado para te pegar. O Senhor está à frente, desfazendo todo o laço, em nome de Jesus. Portanto, não tenha medo. O Espírito Santo de Deus vem e te toma pela mão. Você tem que crer nisso. Crer que Deus está à frente e Ele está te levantando pela mão. E o Senhor diz na sua palavra que Ele te deu autoridade, como me deu autoridade, nos deu autoridade, para podermos vencer esses ardis, vencer as circunstâncias, vencer os momentos. E Ele ainda colocou a armadura dele sobre nós, a nossa proteção. Estamos protegidos corpo, alma e espírito. Somos guardados por Deus. E isso nos promove essa armadura que nós vamos estar em guerra. Mas em todas elas, escutem, nós somos mais que vencedores. Pois quem está à frente é o general, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está à frente da nossa vida e nós vamos vencer essa batalha. Por isso, irmãos, amados, nós temos que nos posicionar como aqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que entendem que o Senhor está à frente. Aqueles que entendem que o Senhor tem o melhor para nós. E esse posicionamento que nós devemos ter é justamente no lugar do medo, a coragem que o Senhor nos dá. No lugar da destruição, a construção de um novo pensamento, uma nova vida em Cristo Jesus, deixando as coisas velhas que ficaram para trás e renovando a aliança com Deus. Então nós temos que realmente arvorar essa bandeira, né? E as nações receberão também a bênção do Senhor através da intercessão minha e tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é tempo de medo. É tempo de oração, é tempo de buscar a face do Senhor. A segunda, irmãos, como eu disse anteriormente, também o Senhor trabalhando conosco, lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, Deus tem trabalhado e tem revelado muitas coisas a nós. Uma delas é que quando tudo isso acabar, porque o que nós estamos passando são sinais que estão vindo. O Senhor trabalha através de sinais também. Então esses sinais que estão vindo, que estão acontecendo, ainda não é o fim. Lá no Evangelho de Mateus, está dizendo justamente, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós. Então o Senhor quer nos ensinar a viver em meio a essas circunstâncias e essas tempestades. O Senhor quer nos mostrar como nós poderemos nos comportar diante dessas adversidades. E Ele diz, não temas, pois eu sou o teu conforto. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, depois você pode abrir e ler, em nome de Jesus. Então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. São, irmãos, palavras proféticas que vieram para nós como igreja, como corpo de Cristo, e também para a nação, eu creio, porque se é de Deus, serve para todos. Então que o Senhor nos abençoe e sinta-se confortado, porque Deus está vendo todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Essas são algumas visões. Eu não entrei tanto em detalhes, porque tem muitos detalhes,
mas estou passando e vou continuar passando com o tempo tudo aquilo que Deus está mostrando para nós. Deus nos abençoe, o Senhor nos dê graça para vivermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com autenticidade, fazendo aquilo que Deus quer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 75. Um texto no qual Deus tem mostrado algumas coisas que está acontecendo hoje. Por isso que a Bíblia diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei eternamente. Deus é um Deus atual, é um Deus que está conosco, é um Deus que nos assiste, que está presente em todos os momentos. Lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 75, diz: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus me dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar para que o Senhor abençoe esta palavra. Amado Deus, diante da tua presença, que o Senhor traga, Pai, no teu Espírito, estas revelações que há contido nesse texto, para que cada um que está ouvindo neste momento receba, Senhor, ó Deus, no seu coração, e o seu espírito seja renovado, transformado, e a vida, Senhor, ó Deus, no teu altar seja acrescida mais e mais, e possamos tornar em prática tudo aquilo que aprendemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que no nosso tempo atual, muitos estão trazendo palavras de incentivo, de coragem, de ânimo. A bem da verdade que toda a palavra de Deus tem isso. Mas também tem justiça. Além do amor, tem justiça. O que é justo, o que é verdadeiro. Então nós temos que trazer uma palavra de verdade e de libertação. Uma palavra que vem confrontar conosco, porque, irmãos, nós estamos indo para o céu, nós queremos o céu, e para estarmos indo para o céu, precisamos estar prontos, preparados pelo Senhor. Eu e você temos que nos preparar mais e mais, e vendo a situação atual que nós estamos passando, por causa de coronavírus, medo, isso, aquilo outro, toda essa pandemia, né, que antes a gente fala a pandemia é o coronavírus, mas o perigo está na pandemia espiritual. Você perder o foco e não saber quem você é em Cristo Jesus. É o coronavírus espiritual. Esse é o perigo. De perdermos a noção daquilo que Deus quer nos ensinar. E também de estarmos no estado de torpor, como foi dito nas visões, parados, suspensos por causa do medo. Então nós devemos nos alertar. E aqui o texto de Mateus, no capítulo 26, no versículo 75, ele está trabalhando conosco algo que aconteceu na vida de Pedro. E eu queria trazer 3 pontos aí na vida de Pedro que vai nos ensinar. 3 situações que Pedro passou e que eu creio que vai nos ensinar. E como eu disse anteriormente, no mundo aí estão acontecendo tantas coisas que a gente não sabe mais nem o que é verdade, o que é fake, o que é mentira, e a poluição está vindo. Né? A poluição está vindo, se é exagero, se não é exagero, se tem que fazer vertical, horizontal, ninguém, né? E aparecem muitos donos da verdade. Só Jesus é a verdade e a vida. Agora nós temos aflições,
Então é o comportamento que nós vamos ter diante das aflições, diante dessas coisas que estão acontecendo, é que vai mostrar o verdadeiro caráter, o que nós somos em Cristo Jesus. Então nós não podemos perder essa essência. O texto diz, no episódio de Pedro, que o Senhor está dizendo assim, que ainda me negará 3 vezes. E aqui eu quero trazer um tema, você que está anotando, se quiser anotar, o tema está lá, os erros ou o tropeço na caminhada cristã. Existem situações que nos fazem errar ou tropeçar. E aqui eu quero colocar esses 3 pontos. O primeiro, na vida de Pedro, está algo que acontece na minha vida, na tua vida, humano, o ser humano. Se chama autoconfiança. A demasiada autoconfiança. No caso aí, na vida de Pedro, isso pode ser e trazer um elemento de insegurança. Querer se sobrepor, por não ter domínio da situação ou domínio de algo que está acontecendo. Lá no versículo 33 do capítulo 26, vamos ver lá, está falando sobre a questão de como o Senhor tratou na vida de Pedro. 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Pedro afirmou isso para Jesus. Ainda que seja um tropeço para todos, que todos venham te abandonar, todos venham a escandalizar ou alguma coisa assim, mas para mim, nunca será. Pedro, naquele momento, ele não mediu as suas palavras, que é o que acontece conosco. Às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar. O pior é quando falamos coisas que Deus não mandou falar. Agora, como humano, às vezes uma palavra imprópria, uma palavra dita num momento que poderia se falar diferente, mas por causa da precipitação, fala errado. E aquilo ali vai provocar, irmãos, consequências. Tudo o que nós falamos são sementes lançadas no reino do Espírito. Por isso temos que ter cuidado para não sermos precipitados. Se tem algo a falar, pense. Dependendo da situação, ore. Dependendo ainda do que é, medite. E depois, com a verdade de Deus, você fala. Nós temos que tomar cuidado com essas precipitações. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 26, diz o texto: o que confia no seu próprio coração é insensato. Essa exagero, essa demasia de confiança, ou de autoconfiança, colocando que o seu posicionamento é o correto, o resto, não é. Pedro colocou de uma forma que se todos errassem, ele não erraria. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele errou. Deus fala conosco. Onde você está depositando a sua confiança? É em você mesmo? Olhe para dentro de você e veja, se analise agora, nesse momento. Será que o que você está fazendo é o que Deus manda ou é uma posição particular tua? Sem a autorização de Deus na sua palavra. Então nós temos que examinar. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11 diz lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem que estar sempre se examinando. E outra, tem o Espírito Santo que está ao nosso lado, que quando nós vamos falar algo que não convém, nós somos avisados. Não é verdade? Eu e você somos avisados.
Não fale isso. Não haja dessa forma. Ah, mas agora já falei. Volta, pede perdão e reconcilia comigo, diz o Senhor. Então toda a ação ela vai provocar uma reação. Se agirmos corretamente, vamos ter uma reação correta. Independente do que seja. Pedro, ele teve a sua autoconfiança numa coisa que o próprio Cristo sabia que mais adiante iria acontecer. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida e na minha vida. Então sejamos confiantes nele, em nós, porque ele está em nós, mas a confiança é nele. Você sabia que Deus confia em você? Por isso ele enviou o seu filho, para morrer por mim, por você, para estarmos juntos com ele, termos esse relacionamento com ele. Então cuidado para não transformar a confiança no Senhor em autoconfiança tua. Pedro, ele passou por situações posteriores a isso. Inclusive, até uma mulher procurou ele e falou assim, você estava junto com ele. Você parece com ele. Você fala igual a ele. E Pedro negou. Você se parece com ele. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, um texto da palavra, que muitas vezes, irmãos, nós estamos esquecendo que tudo que nós temos que fazer, temos que verificar diante do Senhor se tem aprovação ou não dele. Tudo, absolutamente tudo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, ele diz assim, alegra-te, jovem, uma palavra aí para a juventude, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos teus dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas te trará Deus a juízo. O Senhor não nos impede de agir. O Senhor não nos impede de crescer. O Senhor não nos impede de desenvolver. Mas o Senhor nos orienta como agir, como crescer e como desenvolver. Porque nós falamos que somos dele. Então ele é mestre. O Senhor Jesus nos ensina. Então é dele que temos que aprender. Todos os ensinamentos e conhecimentos que tivemos aí fora no mundo, né, faculdade, escola, né, pessoas como exemplo também e tal, tudo isso, não estou dizendo que deve ser desfeito, acabou, não. Mas hoje nós temos um crivo, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então é nela que nós devemos seguir. E é ela que nós devemos prosseguir. Em nome de Jesus. Você pode fazer tudo, mas o Senhor vai pedir conta. Então, que bênção é se você fizer tudo do agrado de Deus. Ele vai pedir conta. Mas ele vai dizer aquela frase que está escrito lá nos evangelhos. Vinde a mim, amados do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Que nós possamos aprender que somos livres em Cristo Jesus para podermos agradar a Ele em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Vamos prestar contas. Pedro, ele foi precipitado. Quem de nós muitas vezes não somos precipitados? E pecamos, mas ele especial para ter você bem pertinho. Nós não somos dono da verdade, não existe ninguém que é dono da verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade.
E tudo isso, irmãos, cuidado com a demasia. Cuidado com os exageros. Os exageros em si. Em nome de Jesus. Segundo, com Pedro aconteceu também algo que o mundo provoca para nós errarmos. As coisas que acontecem no mundo é para a gente, sabe, sermos testados. E muitas vezes tentados, porque o mundo tenta. Jesus não. Mas sermos tentados a cair. A deixarmos tudo aquilo que o Senhor nos ensinou para trás. Por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, ou por causa de um pensamento. Então, olha, o que aconteceu com Pedro, segundo o texto da palavra do Senhor, lá no verso 40 ao 44 de Mateus 26. Vamos ver lá. (40 ao 44). Mateus 26. E voltando para os discípulos, chamou, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Gente, não é qualquer um que está falando aqui, é Jesus. Nem por uma hora pôde vigiar comigo. É interessante que Jesus tinha subido ao monte, ele ia orar, mas deixou eles ali para vigiarem. Sabe, irmãos, Jesus estava lá, mas a palavra dele estava aqui. E onde tem a palavra de Deus tem que se cumprir, tem que obedecer. Continuando o texto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. 3 vezes. Uma palavra que foi dita por Jesus foi desobedecida 3 vezes. A desobediência da ordem de Jesus. Esse é o segundo ponto, em vigiar e orar. A desobediência, irmãos, ela atrai algumas situações. A desobediência, muitas vezes, humanamente falando, aos pais, quando o pai fala: menino, não coloque o dedo na tomada. Aí entra uma criança, eu creio que é desprovida de maldade quando é criancinha, inocente, mas põe o dedo e leva um choque. Qual foi a consequência da desobediência? Levou um choque, tomou um susto, nunca mais põe o dedo na tomada. Isso foi um choque, foi algo prático da vida real, da vida que nós estamos vivendo. E quando o Senhor fala com você, não olhe isso. Não vá para isso. Não minta.
Não se aproxime dessa situação. Essa causa não é tua. Quando Deus fala isso conosco? E muitas vezes nós, na nossa intrepidez, entre aspas, porque a intrepidez sem sabedoria é tolice. Quando nós muitas vezes estamos sendo levados por alguma situação, é neste momento que nós temos que aprender com Cristo. Vigiai. Vigia. O vigilante não pode dormir. Você tem que estar atento. Mas não é só vigia. Fala para orar. Orai. Ou seja, fica ligado e fala comigo para resolver isso aí. Vou repetir. Fica ligado, vigia, atento. E fala comigo. Depois resolve. Não é resolve e depois fala comigo. Não. O que nós fazemos muitas vezes, irmãos, nós estamos esquecendo que existe, vou usar esse termo porque está muito usado, é uma profilaxia espiritual. Ou seja, prevenir. A gente pode prevenir. A gente está caindo em erros que nós poderíamos prevenir. Nós poderíamos, antes de cair, estarmos ligados, vigilantes, sóbrios e não termos caído. Então o que aconteceu? A desobediência, o que ela traz? Ela traz a ira. Misericórdia, pastor. Então quer dizer que Deus vai ficar irado comigo? Meu querido, eu quero dizer algo para você. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Não é o que eu quero e nem é o que você quer ouvir. É aquilo que a palavra de Deus diz, que é isso que a gente tem que aprender. Muitas vezes a gente quer ouvir alguma coisa para o nosso coração se acalmar, para nós termos um alento, para nós termos isso. Eu creio que a palavra de Deus tem tudo isso e fala tudo isso. Eu creio. O que o Senhor quer nos ensinar agora é que nós temos que viver a constância da palavra de Deus. Quando vir uma adversidade, nós sabemos como agir. Quando vir uns problemas, nós sabemos como agir. Quando vir enfermidade, nós saberemos como agir. Quando vir um decreto, nós saberemos como agir. Quando vir situações, nós saberemos como agir. Quando vir, que nós não estamos, por exemplo, cultuando juntos, e nós temos aí princípios que nós temos que praticar, nós saberemos como agir. A vida com Deus é diferente da vida em comunidade. A vida com Deus é você e Deus. Eu e Deus. Praticantes da palavra. Então nós saberemos como agir. Tudo isso nós saberemos como agir. O texto está lá no Salmo 78, verso 21. 78, verso 21. Diz assim o texto: portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, Israel. O furor também subiu contra o povo. Então Deus se indigna sim. Ele se ira. A ira do Senhor é dele. Sabe, Deus é perfeito. Não é a ira do homem, não, que a gente calcula a ira de Deus como a ira do homem. Não, a ira de Deus é de Deus. Hoje nós temos definições de ira humana como a raiva, um infortúnio ou alguma coisa assim. Então a ira de Deus tem consequências. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 28, que também o que acontece com a desobediência é que entra algo, irmãos, que nós já vencemos e acabamos caindo de novo. Diz o texto, Deuteronômio 11, 28, porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então,
a desobediência, ela também é geracional. Ela gera. A obediência também é geracional. Então, a obediência vai gerar frutos de obediência. E a desobediência vai gerar frutos da desobediência. A ira. Pastor, mas tem como cancelar essa ira? Claro que tem. Isso aí depende de você. De reconhecer, de se arrepender, confessando, é claro, e deixando esse mau caminho. A desobediência provoca tudo isso. E é claro, depois de deixar, obedecer. Às vezes, irmãos, nós, infelizmente, estamos pagando para ver. Ah, não vou fazer não vou fazer isso não. Eu sei que é certo, mas eu não vou fazer isso não, deixa para lá. Quando der tempo eu faço. Isso é pagar para ver. Não estou dando uma palavra para te amedrontar, mas é uma palavra para te libertar de você mesmo. Porque nós criamos coisas. Mas hoje, irmãos, Deus fez tudo por nós. O que nós temos é que obedecer. Sair do campo da desobediência e entrar na obediência. Sair do campo do achômetro, né, achar, e entrar no campo da segurança e da certeza nele. Ele pode e ele faz tudo isso por nós. Pedro, ele desobedeceu a ordem de Cristo, não vigiou, não orou, e isso provocou e traz também, quando nós desobedecemos a Deus, nós impedimos o favor dele sobre as nossas vidas. Quantos de nós já perdemos tantas coisas, tantos favores, e ainda temos a capacidade de dizer assim, ah, mas por que fui eu, não sei o que eu fiz, o que eu acho. Deus não erra. Quem erramos somos nós. Povo meu, diz o Senhor, eu estou acima de você. Eu conheço o teu coração, a tua vida. Eu conheço os teus pensamentos, porque eu sondo e prescruto. Eu não sou homem para que minta. Eu conheço a tua vida. E eu te digo hoje, diz o Senhor, tira toda desobediência, se arrependa e obedeça a minha palavra. Pedro recebeu a consequência de tudo aquilo. Em 1 Samuel 13, versículo 14, vamos ver lá. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse texto fala sobre Saul. Não guardaste o que o Senhor te ordenou. Perdeu. Perdeu. Perdeu o favor que o Senhor tinha dado. Não perca. Obedeça. Obedeça a ordem do Senhor. O texto que nos trata fala assim, olha, agora o teu reino acabou, Saul. Você fez o que era mal perante o Senhor. Misericórdia para mim e misericórdia para você. Impede o favor de Deus. Impede a bênção do Senhor. Jeremias capítulo 5, verso 6.
Jeremias capítulo 5. Perdão, Josué capítulo 5, verso 6. Se você quiser abrir, abra lá. Josué capítulo 5, verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. 40 anos por desobediência. Andaram e andaram e não entraram. A desobediência, irmãos, tira a bênção das nossas vidas. Eu creio que Deus tem muitas bênçãos para a igreja, para o povo dele, para as nações. Mas o próprio Senhor, na sua palavra, ele revela: busca, que acha, batei, que a porta vai se abrir. Olha o que Deus está falando. Às vezes o texto é tão comum, mas não é comum. São 40 anos que andaram no deserto, com os milagres vindo, com tudo acontecendo, mesmo assim desobedeceram. O Senhor quer nos dar bênçãos, mas Ele vai abençoar debaixo da obediência. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Existem muitos outros textos aqui, mas vai ficar. Depois vocês podem até ler Jeremias capítulo 18, versículo 10 e 11. Um texto que diz assim: se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Deus falando. Isso são tantos textos que... 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, vamos logo a esse texto. Diz o texto: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Um alerta. Se desobedecermos a Deus no nosso corpo físico, traremos consequência. A gente sabe disso, né, irmãos, que muitas vezes no passado abusamos do nosso corpo, no sentido físico mesmo, às vezes trabalhar demais, ou fazer tantas outras coisas, ou exagerar em alguns esportes, sei lá, muitas coisas. Hoje, muitas vezes, temos consequência de tudo isso aí. Lembre-se, consequência não é culpa. Consequência não é culpa. A culpa ele já levou. O Senhor Deus, na cruz do madeiro, levou toda a culpa. E nós já somos sarados no Senhor. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto. Muitas vezes, segundo a meditação que estamos tendo, a demasia ou demasiada autoconfiança. Segundo, desobediência da ordem de Jesus. E terceiro agora, o esquecimento da palavra de Jesus. Esquecimento. Esquecemos, as adversidades vêm, as situações vêm, nós esquecemos de agir conforme a palavra.
No verso 75, que foi a leitura que nós fizemos anteriormente, de Mateus 26, no verso 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Pedro se lembrou da palavra. Irmãos, lá em Romanos 10, no versículo 9, nós vamos ver também esse texto. A partir do verso 8, Romanos 10, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Aqui esta palavra está nos fazendo lembrar e não esquecermos que nós já confessamos, já declaramos que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Já declaramos que a nossa vida pertence a Ele e que Ele vive em nós. Isso jamais deve sair da nossa consciência. A bem da verdade que temos que ter uma consciência cristã, ou seja, ela tem que estar de acordo com o que Cristo fala. Então jamais deve apartar da nossa boca. Não nos esqueçamos de quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos em Cristo Jesus. E isso traz para nós confiança, traz para nós alegria e paz de espírito. O esquecimento da palavra não pode, ou melhor, a palavra de Deus que está em nós, ela tem que estar pautada no que está escrito, não no que está vindo com a febre que o mundo tem aí. A febre de que tudo pode. A febre de que não tem problema não. Deixe isso para lá. Que nada. Isso aí Deus perdoa. Começa-se a andar conforme o próprio coração e não conforme a revelação da palavra. Aí saímos do campo de sabedoria e entramos no campo da inteligência humana. E não é isso que o Senhor quer de nós. Não esqueça da palavra de Jesus. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, diz o texto: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então cuidado com os exageros, um extremo ou outro extremo. Tenha equilíbrio. A Bíblia diz que nós temos que pensar no outro, não é só em você, não é só em mim. Tudo que eu fizer, eu tenho que pensar no outro. Isso é altruísmo, é o que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, saiba que tudo que você fizer, agora eu vou usar uma palavra que eu aprendi, vai reverberar, ou reverberar, melhor dizendo, no futuro. As pessoas vão ver e vão copiar. Nós temos que ter consciência disso. Tudo que nós fizermos tem consequência. E o que temos que guardar no nosso coração, está lá em João 3,16 até o verso 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra de vida que eu e você temos que ter para a humanidade.
Essa é o sentido da minha vida e da tua vida. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Mostrar que Ele, Jesus Cristo, está interessado em nós. E não quer que nós nos percamos. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso é o que tem que estar na nossa consciência, no nosso coração. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não podemos esquecer da palavra de Jesus. Não podemos esquecer dessa primazia, que é pregar o Evangelho. É anunciar as boas novas, mas o Evangelho verdadeiro. Não o Evangelho de facilidades, mas o Evangelho que traz Jesus e nele nós podemos todas as coisas. Nele, somente nele. Lá em Eclesiastes 6, no verso 16, fala não sermos demasiadamente justos. Aí eu entro no campo de que muitas vezes nós queremos nos justificar com as nossas atitudes. Mas o Senhor diz na sua palavra que por Ele somos justificados. Não vamos perder a essência da palavra e querer colocar outra palavra em cima de uma palavra que já tem ponto. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, diz: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Olha, o mundo rotula, põe placa, o mundo discrimina, o mundo enxovalha, o mundo é mau. A Bíblia diz, o mundo é mau. Então não tente se amoldar de forma alguma ao mundo, mas se amolde ao caráter de Cristo. Aquilo que Deus tem para mim e tem para você. O mundo passa, o coronavírus vai passar. Essas crises que acontecem vão passar. Tudo isso que porventura já tem esses sinais, pode ser que venham mais. Mas isso tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor é eterna. Ela não passa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Senhor não quer que você esqueça dos princípios da palavra, do que a palavra de Deus está trabalhando conosco, do que o Senhor verdadeiramente revela em sua palavra. Que nós tenhamos realmente um armazenamento espiritual na nossa memória para não pecarmos contra Ele. Queridos, um texto da palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Assim, nós devemos nos comportar como embaixadores de Cristo diante da situação que estamos passando. Assim, irmãos, concluindo, Pedro teve a demasia da autoconfiança, a desobediência à ordem de Cristo e o esquecimento da palavra de Deus. São erros, são quedas. Tudo isso nos atrapalha de estar firmes com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe
e que tornemos em prática tudo aquilo que precisamos tornar. Em nome de Jesus. Que no lugar da autoconfiança, confiamos no Senhor, em primeiro lugar. No lugar da desobediência, venha a obediência ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no lugar do esquecimento, venha a segurança e a certeza que guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Quero orar agora com você, por você e por todos nós, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Querido Pai, nós queremos agradecer por esses momentos na Tua presença, por este culto, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o Teu povo. Meu Deus, hoje, segundo a Tua palavra, que nós possamos ser mais assertivos, ó Deus. Realmente praticantes da Tua palavra. E que, ó Deus, esses erros que foram mencionados, tudo isso, saia da nossa vida e possamos, ó Deus, com a unção que vem do Teu Espírito, nos colocar como verdadeiros atalaias em torre de vigia, para estarmos, Senhor, lhe agradando em todas as coisas. E este mundo, tudo o que está acontecendo, ó Deus, que o Senhor reverta em peso de glória, Pai. Assim oramos e já te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. E que Teu grande amor, a graça salvadora e restauradora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação plena do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, desde agora e para sempre. Amém. Amo vocês. Tenham uma semana abençoada. Não esqueçam das programações. Em nome de Jesus.